E aí, pessoal, boa noite. Vamos chegando, vamos se aproximando para mais um CRP Convida. E vamos então, enquanto que a gente espera a entrada da nossa ilustríssima convidada, já está aqui. Vamos vincular. Já temos aí vários conselheiros. Carol já está sendo convidada. Opa! Olá, boa noite, Oi, tudo Zé. bom? Tudo Legal. ótimo. Então tá, então deixa eu te apresentar, né, Carol, para o pessoal que está chegando aí e apresentar o nosso programa. Então, para quem não conhece, esse é o nosso programa quinzenal, que é uma live do Conselho de Psicologia do Rio Grande do Sul, que a gente está intitulando como o CRP Convida. E aí, cada live a gente tem uma temática diferente, assim, que vem sendo sugerida, né, na medida que as demandas vão surgindo. E especificamente nessa semana, a gente vai falar sobre o Crepop. Né? O título da nossa live é Crepop com Força Total, Fortalecimento das Políticas Públicas na Pandemia. E a nossa convidada de hoje é a professora Carolina Reis, ela é psicóloga, é professora do programa de pós-graduação em Psicologia Social e Institucional da URGS, é conselheira e nossa vice-presidenta aqui do Conselho Regional de Isso aí. Psicologia, e também a nossa referência no CREPOP, né? E então, a gente inicialmente gostaria de que tu te apresentasse rapidamente essa sigla, né? Essa sigla que é importante, e também, ao mesmo tempo, falasse da importância do CREPOP, né? Para o sistema conselhos e para a própria categoria, né? Então, seja Uhum. bem-vinda, boa noite. Obrigada, Zé. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço, pelo convite, né, para a gente estar aqui fazendo essa conversa hoje. O Crepop, ele, assim, eu acho que é legal contar que eu fui estagiária do Crepop durante a minha graduação, né? Depois eu trabalhei como assessora técnica, né? Agora volto para ocupar esse lugar como conselheira de referência. Então, esse é um trabalho que a gente faz com muito carinho, né, há bastante tempo, assim, e acho que a gente acompanhou com uma certa tristeza um período de esvaziamento que o Crepop sofreu aqui no Rio Grande do Sul. E foi uma das nossas pautas, assim, de gestão, né, da Frente em Defesa da Psicologia, fortalecer esse espaço por entender que ele é absolutamente necessário quando ele se dedica a qualificar a atuação dos psicólogos nas políticas públicas e a enfrentar os processos de precarização, né, do trabalho nesse ano. E aí eu acho que para poder explicar melhor, né, o que, que é, então, o CREPOP, essa sigla toda aí, né? O CREPOP, ele é o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. Ele ele tem uma história muito bonita, assim, que acho que desde a sua construção e a forma como ele foi se desenvolvendo, fazem com que ele tenha a relevância que ele tem hoje, assim, né? Então, o Crepop ele foi criado lá em 2006. Na verdade, ele foi gestado, assim, a ideia dele no Congresso Nacional da Psicologia de 2004. E ele vinha muito num período ali de fortalecimento das políticas públicas, né? E no final da década de 90, início dos anos 2000, em que se convocava a categoria para estar, né, dentro do campo das políticas públicas, dos mais diversos espaços, dentro do âmbito do sistema prisional, da segurança pública, da saúde, da assistência social, mesmo das políticas de esporte, né, das políticas de diversidade sexual. E o que acontecia é que a psicologia muito pouco produzia referências, tinha poucos marcos legais naquele período, né? A gente tinha, então, uma série de profissionais que estavam sendo convocados a ocupar esse espaço. A gente via a psicologia compondo as equipes mínimas, né, desses serviços novos que estavam sendo criados. E, ao mesmo tempo,
na universidade a gente quase não tinha nada sobre isso. Quando muito a gente tinha lá, né, uma disciplina, também é professor, né? Quando muito a gente tinha uma disciplina que falava lá sobre saúde, né? Mas praticamente nada, sobretudo dos outros campos das políticas públicas, né? E hoje ele Sim. é um dos principais espaços de atuação da psicologia dentro do campo, por exemplo, da assistência social, né? Muitos profissionais, quando se formam, vão direto para dentro desses campos. E a gente não tinha produção sobre isso, né? E, ao mesmo tempo, o que se fazia lá naquele começo era uma transposição, muitas vezes, né? De práticas, de conhecimentos que a gente tinha produzido dentro do âmbito da clínica privada, né? Dos espaços de trabalho privados, para o espaço público. Né? E isso tinha efeitos que, às vezes, eram bem ruins, assim, né? Que, ao invés de produzir cuidados, a gente acabava, por vezes, produzindo violências e produzindo sofrimento. E aí a gente começa a se dar conta que a psicologia ela precisa se reinventar, né? Ela precisa se perguntar sobre coisas que até então ela não se perguntava, assim, né? Então, o que eu quero dizer com isso, assim, né? Eu me lembro muito de na URGS tem vários estudantes indígenas, né? E aí, por vezes, eles nos devolvem, nos dão umas rasteiras, assim, né? E aí, uma vez a gente perguntou para uma estudante o que não fazia sentido das coisas que ela via na aula, assim, né? Uhum. E aí ela nos disse, por exemplo, quando vocês nos ensinam na psicologia do desenvolvimento sobre adolescência, isso para nós não faz sentido, porque na minha aldeia a gente não vive isso, né? A gente tem a infância e a gente tem a vida adulta. Né? Então, bom, Certo. a ausência disso não é um problema daquela comunidade, né? Não é um déficit de desenvolvimento, é uma Sim, característica cultural. E aí a certo. psicologia começa, então, a se aproximar de públicos que têm diferenças culturais muito grandes, né? A gente começa a atender na assistência social, por exemplo, uma população que é majoritariamente negra, mas a gente não se perguntava sobre, né, como que o racismo, as vivências sobre o racismo incidem na produção de subjetividades. Como é que a gente produz uma clínica que seja antirracista, né? Uhum. Então, o CREPOP, ele vem como uma estratégia do sistema conselhos de produzir conhecimento, de produzir marcos lógicos sobre isso, né? Mas que busca não só dizer o que fazer nesses espaços, mas como que a gente quer estar lá, né? Que psicologia a gente quer construir. Então, bom, a gente quer uma psicologia que produza antirracista, a gente quer uma psicologia que defenda a diversidade sexual e de gênero, né? Então, como é que a gente quer estar nesses espaços? E esse é o trabalho do CREPOP. E aí a gente vai Legal. construir uma metodologia que vai partir para produzir esses documentos de referência, não lá dos especialistas, né? Não vai ser acadêmica, mas das experiências que estavam sendo gestadas por profissionais já nos múltiplos espaços. Então, a gente tinha psicólogos que estavam sendo protagonistas de trabalhos muito interessantes, né? Nos mais diversos espaços. E que o que o CREPOP vai passar a fazer é ir atrás dessas experiências que estavam ali, muitas vezes dispersas, difusas, né? Então, a gente cria uma metodologia que ela vai ser desenvolvida em todos os estados do Rio Grande do Sul, né? Que cada conselho regional tem um centro de referência, né? Então, é um trabalho que se faz nacionalmente. E a gente vai fazer isso através de uma metodologia que vai lá conhecer, né, o trabalho dos profissionais no seu É, cotidiano, né? Vai lá perguntar para ele sim. como é que é isso, o que é esse trabalho que está sendo feito. Né? Nossa, quanta informação, né? Importante. Então, assim, ó, para quem está chegando, agora, assim, esse é o nossa edição do CRP Convida. A gente está falando sobre o CREPOP com força total, fortalecimento das políticas públicas. A professora Carol, depois mais tarde, na parte final do nossa live, a gente vai falar com o Rodrigo também, que é a nossa referência na área da pesquisa, que está fomentando a rede de atenção psicossocial, aí eles nos vai falar um pouquinho sobre isso. A Carol basicamente deu um apanhado geral sobre um pouco da história do CREPOP aqui no Rio Grande do Sul, o quanto que ele ficou por um período um pouco
digamos, em banho-maria, né? E um pouco da nossa vontade agora, enquanto gestão, de reavivá-lo e, enfim, qualificá-lo ainda mais na sua finalidade, que é, enfim, estabelecer um diálogo com quem está lá na ponta fazendo as coisas, né? Quem está envolvido, né, com as políticas públicas. Nesse sentido, tem uma questão, né, que a gente já discutiu algumas vezes, Carol, que eu gostaria que tu falasse aqui. Porque a gente toma a ideia do sistema conselhos muito como um lugar de orientação e fiscalização e referências e resoluções, né? Como se fosse, assim, né, um primado meio legalista, assim, de a gente precisar tá dando orientações, dando diretrizes, dando linhas, né, para as coisas acontecerem. Por que que o CREPOP, além de ser alguma coisa orientadora, não é só isso? O que que ele tem a mais? O que que, né? Acho que essa seria uma discussão assim que talvez o nosso colega psicólogo lá gostaria de saber, né? Então, por que que ele não é só uma referência técnica? Aham. Então, acho que uma das coisas que a gente fala, né, que o CREPOP ele é um recurso de gestão, né? E uma das coisas que a gente foi aprendendo ao longo desse processo é que muito mais do que o produto final, que é a referência técnica, que é esses materiais que a gente tem aqui, né? Eles estão disponíveis todos no site do Conselho Federal, do Conselho Regional também. Agora o CREPOP do Rio Grande do Sul tem uma parte específica sua no site ali, onde tem todos esses documentos, né? Mas muito mais do que chegar lá no final e ter um documento, a gente foi se dando conta que a riqueza do CREPOP era colocar as pessoas em diálogo, né? Sobre isso que a gente está falando, assim, né? Sobre o que é que a gente quer da psicologia naquele espaço. Ao fazer os seus processos de pesquisa, a gente reunia as pessoas, os psicólogos, e às vezes reunia psicólogos de serviços diferentes, como, por exemplo, quando a gente foi trabalhar a política da população em situação de rua, né? A gente conseguia reunir psicólogos do campo da saúde, da assistência, da segurança, de vários espaços do mesmo município que, por vezes, nunca tinham se encontrado, né? Para conversar e discutir sobre o seu fazer. E aí, juntos ali, a gente construía estratégias também de diálogo em rede, fortalecia fortalece ainda, né, esse trabalho. E eu acho que uma coisa importante é entender que também esses documentos, eles não chegam um momento onde eles vão estar prontos e deu, né, porque as políticas públicas estão se transformando, as dificuldades e as necessidades também estão se transformando. Então, quando a gente consegue gerar espaços de diálogo entre os profissionais e fortalecê-los para que eles também façam essas conversas com os gestores, às vezes com o judiciário, né, que tentam, por vezes, colonizar as nossas práticas, né? Então, quando a gente alimenta isso, né, a gente consegue fortalecer esse profissional e ele consegue qualificar as suas práticas, né? Então, para nós, a referência técnica e esse trabalho de construção dessas referências não é um trabalho manualístico, assim, não é dizer assim, são 5 encontros que você tem que fazer lá no seu espaço de trabalho, né? Ou são 3 não é isso, né? Mas é o que a gente espera da psicologia, onde é que deve estar, ele é sempre um escrito, o produto final mesmo da referência, que está atrelando ali o nosso conhecimento técnico com uma postura ética e também uma postura política, né? Certo. Então seria, Carol, como uma escuta sensível também de quem está atuando lá na política, né, lá na ponta, e uma espécie de tradução disso também, né, de a gente ser capaz de traduzir, né, aqui enquanto conselho, aquilo que está se fazendo e como que está se refletindo e quais os desafios que estão sendo superados no campo das políticas, dos direitos humanos, né, e de todas as políticas. Eu vi lá no documento que tem na área dos esportes, tem na área judiciária, direitos humanos, enfrentamento ao racismo, diversidade sexual. Então, são
digamos, a diversidade de campos onde a política pública, o cuidado em liberdade, a questão da saúde mental. Então, tem várias discussões e escutas sensíveis que são feitas aí para quem está atuando na ponta e que, né, a gente sente a necessidade de compartilhar enquanto sistema conselho, de produzir documentos e produzir orientações nesse sentido, de traduzir, né, isso. Né? E aí eu acho que talvez tu podia nos falar de uma novidade, né? Que do ponto de vista da questão da regionalização aí, do observatório, né? Eu acho que tem um caldo para a gente talvez divulgar um pouco isso aí para os nossos colegas, né? Então, acho que, inclusive, isso tem muito a ver com esse título da live, né? Porque é que a gente precisa tanto fortalecer um espaço como o CREPOP no momento também, agora, que a gente está vivendo, dessa situação da pandemia, né? Então, já era um desejo que a gente tinha como gestão desde do início do processo de gestão e que ele só se intensificou quando a gente ingressa no conselho e a gente começa a receber um volume muito grande de denúncias, né, dos trabalhadores de situações de trabalho extremamente precarizadas, assim, né? Então, de serviços serviços públicos que estavam sendo terceirizados, de toda uma lógica gerencialista que vai tomar conta dos espaços de trabalho dos psicólogos nas políticas públicas, que daí precisam passar, então, a produzir números, né? Então, tem que fazer X consultas por dia, né? E aí, em nome de responder a essas metas de atendimento, né, se sacrifica muitas vezes a técnica e a ética psicológica também, né, para tentar dar conta disso. Então, se passa a ter aí, tem que fazer X visitas domiciliares por dia, né, não importa qual é a situação que está, quando se chega numa determinada visita, tem que dar conta de fazer mais, né, então, uma lógica que não funciona dentro do campo da política pública e que é muito complicada também frente a um processo de atendimento que é tão subjetivo, né, que não tem como quantificar assim, tão objetivamente. E além disso, então, com a pandemia, essas situações elas pioram ainda mais, né? Então a gente começa a ter várias denúncias de situações também de exposição dos trabalhadores, né, a falta de cuidados dentro do campo da biossegurança, que inclusive o Conselho vai desenvolver um GT que vai cuidar especificamente disso, né? Mas também uma diminuição das estratégias e das práticas que se tinham nesse serviço no atendimento à população, a ponto, por exemplo, na assistência social, a gente ouvir relatos de que os atendimentos estão quase que sendo ofertas de cesta básica, assim, né? Mas frente à impossibilidade de fazer grupos, enfim. Então, a gente criou, tá quase saindo do forno aí, né? Porque ele é um trabalho que ele não é só do CREPOP, o CREPOP está construindo, alavancando ele, mas ele vai envolver todas as comissões do conselho. Essa ferramenta que a gente está chamando de Observatório de Violências Institucionais. Então, dentro desse observatório, a ideia é a gente ter vários projetos que vão ter a ver com temas diferentes aí, né, de enfrentamento às múltiplas violências que chegam como denúncias para nós, mas o primeiro deles tem a ver com o observatório de violências no trabalho, né, que tem por objetivo, então, ter um espaço, a gente vai produzir ele tanto como um espaço de denúncias de situações concretas, então situações de assédio moral, de assédio sexual, de discriminação, né? Mas ele ser também uma ferramenta de pesquisa que possa nos dizer quais são as condições hoje de trabalho dos profissionais, né? A gente tem recebido denúncias, por exemplo, de salários que estão completamente aviltantes, né? Ou de contratos de trabalho, que são contratos precarizados. Então, a gente pode isso no estado do Rio Grande do Sul, identificar essas situações para que a gente possa, então, passar a agir. Por isso, uma ferramenta de gestão, né? Então, o CREPOP, ele produz pesquisas, mas que alimentam a gestão do conselho em termos de, bom, o que é que a gente precisa construir aí, seja de documentos para os profissionais, seja de ações e frente aos gestores também. A gente produz documentos orientadores aos gestores na rede CREPOP, né? Porque, por vezes, cabe dizer, né, aos gestores, olha, o que você pode e deve esperar do profissional psicólogo, né? Então, esse é o produto aí que a gente está construindo também agora, aqui regionalmente, que eu acho que vai ser uma experiência
bem importante aí, a gente espera que isso consiga de fato incidir sobre a transformação das condições de trabalho dos psicólogos no Rio Grande do Sul, porque a gente entende que fortalecer também o profissional que atende as populações mais precarizadas é também garantir direito para essa população. E também, nesse caso, garantir direitos de cuidado dos próprios colegas psicólogos que estão atuando, né? Eu acho que isso é importante. Esse canal de denúncias, né? No âmbito do trabalho, eu acho fundamental, assim, nesse sentido, porque, né, a gente sabe e eu acho que o nosso sistema conselhos e principalmente o nosso CRP, ele tem se preocupado muito em cuidar desse trabalhador que está na ponta agora, especificamente no período da pandemia. Então, acho que vem num diálogo fino com isso que a gente já está fazendo, né? Com os psicólogos do Rio Grande do Sul. E para quem não sabe, ainda a gente está fazendo uma campanha de biossegurança bem importante, basta você se cadastrar lá no nosso site, se você não tem máscara, se você está em alguma situação, enfim, mais precária no seu trabalho no campo da política pública, na atuação pública, a gente tem essa possibilidade. E esse canal de denúncia, então, esse observatório, ele digamos, compor, né, e se afinar com isso, que é o que nós já estamos fazendo no campo da gestão, né? Isso é importante. Legal, acho que Exatamente. temos aí, no mínimo, um banco de dados qualitativo, quente, assim, importante, e que nos vai aproximar bastante da colegas, né? E aí, bom, a gente tem falado ao longo da entrevista na questão da pesquisa, né? Quer dizer, a gente, ao mesmo tempo, num lado, fala numa escuta, fala num processo de ver aquilo que o trabalhador está fazendo lá, mas também a gente precisa desse recurso, desse expediente da pesquisa. Como que, né, a pesquisa se insere nesse processo, né? Eu acho que isso isso, no mínimo, é curioso, assim, como que, né, nós que somos uma autarquia, que respondemos pela uma categoria profissional, como que a gente se serve da pesquisa também, e como que ela, no campo da política pública, se apresenta, eu acho. Então, Zé, isso é bem legal, assim, porque acho que a gente foi, como rede Crepop, amadurecendo também, né? A gente criou uma metodologia própria, e essa metodologia ela foi sendo atualizada e ela vai sendo repensada a cada política também, né? Porque cada política pública tem características diferentes. Então, a gente já teve anos em que a gente fez 6 ciclos de pesquisa, né? Então, foram 6 temas diferentes. Depois a gente se deu conta que não tinha como a gente fazer isso, né? E hoje a gente costuma fazer 1 ou 2 ciclos de pesquisa por ano, né? Então, ele vai desde a construção do que a gente chama da nota técnica, então, que é um material que é produzido pelo Conselho Federal, né, pelo CREPOP Nacional, que a gente chama, que vai produzir as orientações do processo de pesquisa, né? E aí a gente sempre tem encontros de toda a rede CREPOP, em que a gente discute as ferramentas de trabalho. Então, a gente já teve experiência de fazer grupos com psicólogos, grupos multiprofissionais, de fazer entrevistas com os gestores, né? E dando e vai se adequando. A gente já teve assessorias também de pesquisadores, de referência, que nos ajudassem a pensar essa metodologia, né? E a gente busca sempre trabalhar com as cidades acima de 100 mil habitantes, na medida que no Rio Grande do Sul que a gente tem pernas, a gente vai avançando para aquela cidade. Às vezes a gente já conseguiu chegar até a fazer o mapeamento de cidades acima de 50 mil habitantes, que é um volume bem grande de cidades. E a gente faz um processo mesmo de mapeamento do serviço. Então, por exemplo, agora a gente está trabalhando com as unidades de acolhimento. Depois o Rodrigo vai conversar mais com você sobre isso, mas são as unidades de acolhimento da assistência social. Então, a gente vai ir em cada município conhecer quais são os serviços que tem dentro desse âmbito. Tem psicólogo nesse serviço, a gente liga, a gente fala com o psicólogo, convida ele, diz que está querendo conhecer o seu trabalho.
Então, tem desde um processo de pesquisa quantitativo, e daí tem um questionário que a gente encaminha para conhecer assim, os dados, bom, quantos são, quem são, né? São mulheres, são homens, quanto ganha, qual é o tipo de contrato de trabalho que tem. Então, desde a gente conhecer fazer uma fotografia mesmo da condição da inserção da psicologia nesse campo, até fazer um bate-papo mesmo, né? Conhecer as dificuldades desses espaços de trabalho. E aí as perguntas que a gente vai construindo vai desde questões bem específicas da técnica, do cotidiano, assim, da prática psicológica, até o trabalho multiprofissional, o trabalho em rede, o controle social é um elemento bastante importante, assim, sobre o qual a gente sempre interroga. E a gente entende que esse processo de pesquisa, ele é uma ação política por si só. Né? Porque quando a gente está conversando com os psicólogos sobre isso, ou quando a gente pergunta para um gestor o que ele espera da psicologia num determinado campo da política pública, né? Ele precisa se perguntar sobre isso, ele formula, ele pensa, né? Ele compartilha com outros. E esse já é um ganho muito importante. Assim, né? E desse processo de pesquisa, se produzem, então, relatórios que vão para o Conselho Federal, que vão ser a base para a construção do documento de referência técnica, mas regionalmente a gente faz também toda uma série de outras ações, né, voltando um pouco da questão anterior, que era das ações regionais do CREPOP. Né? Então, na medida em que a gente identifica demandas regionais, e aí depois o Rodrigo vai poder contar para vocês um pouco sobre o trabalho, por exemplo, da RAPS, e que questões que a gente identificou agora nessa última pesquisa. Quando a gente identifica demandas, a gente consegue agir. Eu acho que isso também é uma especificidade do Conselho de Psicologia, né? Porque ele é um pesquisador, né? E daí eu faço pesquisa em outros âmbitos, que ele consegue, no próprio processo de ação, identificar coisas e já incidir sobre elas, né? Então, a gente também tem a gratificação de conseguir enxergar processos de transformações que vêm disso, né? Então, quando a gente começa, por exemplo, anos atrás, a fazer as pesquisas dentro do campo da assistência, a gente desenvolve uma ferramenta que era conversando sobre a psicologia SUAS, que era um espaço que reunia psicólogos, que às vezes tinha inclusive psicólogos de outros estados acompanhar, pela importância daquele espaço de troca. Né? A gente já teve identificações de situações em que a gente precisou fazer conversas com o judiciário, porque, bom, estavam tendo ali dificuldades na relação com alguns profissionais de uma determinada região. Né? Então, ao mesmo tempo em que a gente produz elementos que são encaminhados para a produção dos documentos, a gente também produz ações regionais. Exatamente. É um work in progress. Uma obra em aberto, um work in progress, né? É interessante esse conceito de pesquisa, em que o produto também é o processo, né? Então, isso é um conceito interessante, né? E eu acho que é um pouco isso, assim, para nós que é tão caro, Zé, que eu acho que, assim, a gente... Essa live, ela também marca, né, o retorno do CREPOP para a revista Entre Linhas. E eu acho que é legal contar para vocês disso também, do espaço que a gente tem hoje no site, porque o CREPOP do Rio Grande do Sul, ele já foi, né, um lugar de referência muito importante para os profissionais, e a gente espera que ele volte a ser assim, né? Porque ele consegue incidir, acho que é isso, é de dizer para a categoria que a gente está aqui, que a gente está à disposição, assim, né? Que a gente quer se colocar ao lado dos profissionais para qualificar mesmo, para lidar com as pessoas que estiverem colocadas aí no cotidiano, né? Então, acho que a importância também desse espaço para a gente poder reforçar esse convite de que estamos aqui, de que nos procurem, né? Temos sessão específica do CREPOP na revista, né? Que foi lançado na segunda-feira agora. Fiquem ligados, né? A revista tá bem bonita, tá cheia de novidades. E, assim, ó, tu falaste brevemente no início de como que o CREPOP tem sido também uma política dessa gestão da Frente em Defesa da Psicologia, né? Talvez, né, tu pudesse falar um pouco mais de como que isso, desde a nossa campanha, vem sendo fomentado, vem sendo discutido, e tu tomaste para ti também, né, como nossa vice-presidenta, este encargo, né? Enfim, então gostaria que tu falasse um pouco disso, talvez, né? Claro.
Então, acho que logo que a gente ingressou, assim, né, a gente vai se dar conta eu já acompanhava, né, nunca deixei de acompanhar o trabalho do Crepop, né, então a gente já sentia muito essa questão do esvaziamento do Crepop, mas a gente vai se dar conta do quanto isso estava, de fato, significativo, assim, quando a gente olha para isso, né? O K-pop, ele deixa de aparecer no site, ele deixa de aparecer na revista, ele deixa de estar dentro do ordenamento do conselho, né? E aí, então, a gente começa um movimento que é, primeiro, de fazer a contratação de um assessor técnico, porque a gente tinha, naquele momento, no conselho, a Rafa, que é uma pessoa super conhecida por todos, porque ela é a nossa assessora de comunicações, ela faz um trabalho que é absolutamente fundamental, que é fazer toda a conversa, né, das diferentes comissões do conselho. Mas era isso, né, ela dava conta de todo esse trabalho e ainda desenvolvia algumas das situações mais básicas assim, do Crepop. Mas, então a gente entra e pensa, não, a gente precisa de fato recompor essa equipe aí, né? E aí a gente faz a contratação do Rodrigo e a gente começa a fazer um trabalho que é de tentar não tomar só para si a responsabilidade de discutir política pública, ser o carro de frente disso, mas de fazer uma conversa com as diferentes comissões, né? Então, a gente passa a pensar o trabalho do Crepop como um trabalho também muito por essa característica de ter a Rafa que estava inserida nas várias comissões, a se dar conta de que nos interessa sim pensar, bom, a gente tem um documento sobre relações raciais que a gente quer discutir com a Comissão de Relações Raciais. Bom, a gente tem um documento que fala sobre a atuação dos psicólogos dos povos tradicionais, que vai ser lançado pela Comissão de Processos Clínicos, porque tem aí uma clínica que é extremamente singular, que vai acontecer com essa população, né? A gente tem um documento sobre a atuação dos psicólogos na educação básica, que foi lançado bem recentemente, que a gente vai fazer o lançamento dele em parceria com a Comissão de Educação, né? Então, é fomentar a discussão sobre política pública no âmbito das diversas comissões do Conselho, né? É trabalhar em parceria. Então, acho que essa é uma característica assim, que a gente tem tentado trazer agora para o Crepop, né? De não fazer nada sozinho, de fazer sempre, né, acompanhado pelas várias comissões. A COFOR, né, que é a comissão que tu presides, assim, né, também é um espaço que para nós ele é importante, a gente ir construindo interlocuções justamente por isso, que é fomentar a discussão sobre a formação, sobre as políticas públicas na formação em psicologia. Né? Então, claro que hoje em dia ela já está muito mais qualificada do que ela foi em outros tempos, assim, mas eu me lembro que lá em 2014 a gente tinha um projeto ainda de ir nas universidades, né, e contar sobre o que era o Crepop e tal, que é um movimento que a gente está voltando a fazer. E quando a gente fala que a gente já tem mais de 24 campos das políticas públicas mapeados e que a gente produz referências técnicas sobre isso, as pessoas ficam assim, como assim 24 campos? Existem 24 áreas de trabalho diferentes para o psicólogo dentro das políticas públicas, né? E aí que os estudantes começam a se dar conta de que, na verdade, a profissão ela é muito mais múltipla do que até então eles tinham pensado sobre, assim, né? Sim, sim. Então, acho que a gente também tem muito que avançar. Isso é muito legal de ir para as universidades, porque, né, via de regra, os nossos currículos, eles têm disciplinas bem pequenas, assim, na área de políticas públicas, ainda que as políticas públicas, elas permeiam várias outras disciplinas, né? Agora, enquanto um objeto de estudo, assim, né, e essa multiplicidade de campos de atuação do psicólogo, via de regra, tem sido o primeiro impacto que os estudantes recebem ao entrar na formação, né? Que eles, né, conseguem sair daquela lógica, né, ou da psicologia organizacional ou da clínica e pensam nas outras múltiplas possibilidades de atuação né, que a psicologia oferece, né? Enfim, então o Crepop também nos ajuda a desconstruir,
essa ideia de que a psicologia parece que ela tem um imaginário social muito voltado para a clínica, para o atendimento. As entrevistas que as, as grandes mídias nos fazem normalmente têm a ver com depressão, ansiedade, bem psicodiagnósticas, que são super importantes, sim, né, que a gente aprender, mas não definem a psicologia como isso. E aí o CREPOP vem nos pulverizar com uma série de outros campos de atuação que são fundamentais, né? O que tu ia dizer? A Desculpa te gente vê interromper. hoje muito nas referências das disciplinas, né, das faculdades, as referências técnicas do CREPOP. Né? Eu acho Sim. super interessante, assim, quando eu recebo, às vezes, para fazer análise de um aluno que está em transferência, que está vindo para a URGS, e aí eu pego o plano de ensino das disciplinas e está lá, né, as várias referências técnicas do CREPOP. Então, acho que mostra o quanto esse trabalho ele conseguiu chegar mesmo, né, tanto nos profissionais. Às vezes a gente chegava para fazer entrevistas ou conversas com os gestores e estava lá na mesa do gestor o documento de referência técnica, né? Então a gente vê que é um documento que ele de fato conseguiu circular, ele consegue chegar e acho que ele faz diferença, assim, faz por onde ele passa, justamente porque ele tem isso que tu diz, né, de uma escuta sensível, assim, ele consegue traduzir uma intenção do que a gente quer com a profissão da psicologia. Né? Legal. Então tá, Carol, assim, ó, como nós temos o Rodrigo, eu vou fazer uma leitura aqui de algumas interações que eu estou vendo que são importantes, assim, que acho que compõem, né, nosso espectador qualificado aqui, né, que interage conosco aqui na live. A gente tem a Pamela Niski, que fala que, né, essas referências qualificam muito o profissional que sai da universidade com o conhecimento sobre a possibilidade de atuação no campo de prática de políticas públicas, né? Outra dizendo, lamentando, né, que não aparecem como novidade apenas que não aparecem no campo acadêmico, né? E deixa eu ver, muitas referências ainda são necessárias para lançar, quer dizer, é essa coisa, né, de como que sempre em transformação. Eu imagino que o quanto as políticas públicas se modificaram a partir do contexto de pandemia que nós estamos vivendo, né? O quanto que Exato. tem, né? Então, sempre Uhum. tem algo da ordem do devir, da ordem do lançamento aí, né? Mas, enfim, eu gostaria que tu desse tuas palavras finais, se despedisse para a gente privilegiar também, né, o nosso segundo convidado, né, que deve estar aí já nos esperando, certo? Então tá, Zé. Na verdade, eu acho que só agradecer de novo a condição de comunicação pelo espaço e dizer novamente que a gente está aí também à disposição da categoria, né? E é isso aí. Então tá legal, muito obrigado. Tá Fiquem bem, aí, Zé. gente, não saiam, não saiam, fiquem aí, ó. Temos aí Tchau, que, tchau. que a discussão agora segue, tá bom? Deixa eu achar aqui o nosso segundo convidado. Se eu não achar, é Rodrigo Isocheque. Oi! E aí, Zé, tudo bom? Tudo bom? Tudo jóia. Então, a gente teve a participação especialista Calma aí que da agora deu uma tra... Carol. Oi? Tá escutando, querido? Tudo bem? Opa, deu uma trancadinha, só um pouquinho. Tá escutando? Tá tudo bem? Tá me escutando bem, querido? Peraí, Zé, Opa! que... Então, o Rodrigo, ele é bacharel em Ciências Sociais pela URGS, ele é mestre e doutorando no pós-graduação em Psicologia Social Institucional da URGS, e ele é o nosso assessor técnico, né, de políticas públicas do CREPOP. Querido, não sei se tu me escuta, ele tá ok? Ó, ele saiu. Tá, deixa eu chamar ele de novo, talvez tenha que
Rodrigo, cadê você? Deixa eu ver. Eu acho que ele perdeu o link. Não estou achando ele lá. Vocês me escutam bem, gente? Tá tudo ok? Dê um joinha aí se me escutam bem. Acho que sim. Então vamos ver se eu acho o Rodrigo de novo. Aqui. Achei. Tá. Tá. Beleza. Vamos ver se o link dele vem melhor agora. Tá. Uhum. Vamos lá, Rodrigo. Aceita aí. Te convidei. Então, pessoal, para quem está chegando agora, temos 35 qualificados espectadores. Estamos falando sobre a importância do CREPOP, né, no sistema conselhos. E o nosso... Opa. Beleza, agora sim, agora o sinal está ok. Eu estava te apresentando, Rodrigo, né, bacharel em Ciências Sociais pela URGS, mestre e doutorando no programa de pós-graduação em Psicologia Social Institucional da URGS, assessor técnico Políticas Públicas CREPOP. E você travou de novo. Acho que sim. Ui. Tá certo. Ossos do ofício da pandemia. Ah, caiu de novo. Ah, que pena. O sinal dele acho que não está muito legal. E também esse horário, às 19 horas, tem muitas lives acontecendo. Acho que a rede ela também está bastante congestionada, né? Vamos tentar novamente. Não desistam. Deixa eu ver. Para quem está chegando, a gente estava falando sobre a importância da pesquisa, né, para as políticas públicas, a ideia de um observatório das violências institucionais, que foi super importante, é uma iniciativa que a gente construiu aqui, né, no âmbito do CRP Rio Grande do Sul. Nós falamos sobre tantas coisas legais, né? E agora eu preciso achar o Rodrigo, que caiu. Vamos ver. Tava tão bom o sinal dele hoje à tarde. Tá, Carol, vou te chamar de novo, certo, Carol? Nós temos ainda 17 qualificados minutos para falar. De repente, a Carol apresenta o trabalho do Rodrigo também um pouquinho, nos fala aqui. Vamos lá, voltamos com a Carol. É isso aí, Pois Carol. é, eu ouvi. É, tá, não, é que eu estava na dúvida se de repente pudesse ser o meu sinal, mas acho que era mesmo o caso do sinal dele. Vocês me escutaram, normal, assim, né? Eu acho, Sim, né? sim, não, dava para te ouvir super bem. Tá. Não, assim, ó, quais eram as questões que eu tinha separado para o Rodrigo, né? Assim, primeiro que houve assim uma necessidade de criar uma relação do Crepop com a RAPS, né, com a Rede de Atenção Psicossocial. Por que disso, né? Como que surgiu isso, né? Talvez pudesse falar um pouco sobre isso. Então,
no final de 2019, quando a gente entrou, né, como gestão, estava já rolando assim a pesquisa do CREPOP sobre a atuação das psicólogas na rede de atenção psicossocial, né? Certo. E eu acho que essa pesquisa da RAPS, acho que uma coisa legal de explicar também é que como é que a gente escolhe os temas das pesquisas, né? Não é a É. gente que, não é da cabeça da rede CREPOP que sai a eleição desses temas, né? Então, esses temas eles vêm do Congresso Nacional de Psicologia. Ah, Então, é a própria categoria que diz, né, quais são os temas prioritários para serem pesquisados. Então, em 2019, era o tema da RAPS, quando a gente entra como gestão. E aí uhum. a gente começa, então, a fazer esse processo de pesquisa. Para aquela pesquisa, o Conselho Federal nos demandava fazer a realização de 2 encontros com 10 psicólogos em cada um deles, mas a gente achava que 2 encontros era muito pouco, né? Porque a gente Uhum. entende justamente que a pesquisa ela também é uma ferramenta, né? Como a gente falava antes, de incidir sobre a prática. Sim. Então, a gente vai fazer essa pesquisa, a gente faz um grupo em cada uma das subsedes, né? E aí convida os psicólogos de cada uma daquelas regiões, porque eu acho que também tem uma coisa bacana, que são as especificidades regionais que surgem aí também nesses encontros, né? E aí, então, no final de 2019, a gente conclui a pesquisa da RAPS, o relatório dessa pesquisa regional do CREPOP do Rio Grande do Sul, com todos os elementos, assim, ele está publicado ali no nosso site também. Então, quem quiser conhecer um pouquinho dos resultados dessa pesquisa, tá por ali. E isso, acho que estudar a RAPS tem muito a ver com aquilo que a gente dizia antes da necessidade de atualização constante, né? Porque, por exemplo, a gente já tinha uma referência sobre os CAPs, né? A gente já Sim. tinha uma referência sobre atenção básica, mas a gente não Sim. tinha a referência que pensava a RAPS e a relação entre todos esses serviços, né? Sim, E e que aí, entra a então, questão do controle social que tu falaste antes, né? Que é importantíssimo, né? E mais do que nunca agora, né? É importante o controle social, é importante esquentar a RAPS, né? É importante que a gente construa um campo de visibilidade cada vez mais vigoroso, mais potente na RAPS, né? Então, muito legal, sim. e eu acho que teve um elemento para nós, assim, que foi de muito aprendizado dessa pesquisa também, que foi várias falas que vieram, assim, dos profissionais, dizendo o quanto a RAPS, ela é um resultado, né, ela é um determinado arranjo que vai se fazer de um processo de luta para que o cuidado em saúde mental, ele acontecesse em liberdade, né, ele Uhum. acontecesse através também das relações comunitárias, de que as pessoas que têm questões psíquicas, né, que precisam desse cuidado de saúde mental, elas possam ser acolhidas por todos os serviços e não transformar, então, né, o CAPS num novo espaço totalizante de cuidado, né? E aí vinham Uhum. falas muito interessantes, assim, eu me lembro de uma psi que falou não, tem uns pacientes que acham assim que é muito legal contar que eles estão lá desde que o CAPS abriu, né? E, então, assim, isso não é uma coisa legal, né? É. No sentido de, claro que é legal no sentido do carinho, né, que a pessoa tem em relação ao serviço, mas do quanto bom, também ele tem que poder se independizar daquele serviço, né? Então, pensar que a RAPS, a gente não pode se satisfazer com o fato de termos montado a RAPS, né? Ou achar que a RAPS por si só ela vai dar conta de promover os processos da luta antimanicomial, né? Que a luta, do contrário, a gente cai numa lógica instituída, assim, né? Bom, então a RAPS está aí, está pronta, está resolvido, né? E não, ele é um processo que a gente tem que continuar, né, discutindo isso, a gente tem que continuar pensando sobre como é que tem que se dar esse processo de cuidado, Sim, mesmo dentro da RAPS, mesmo dentro dos serviços, né? Então a gente tem que sim. alimentar, né, isso. É, E acho que uma das coisas bacanas também disso que a gente falava da pandemia, né, foi um dos efeitos que teve do encontro da RAPS foi um desejo dos profissionais de poderem conversar sobre como é que se dá, então, um cuidado em território certo. quando a gente não pode circular pelo território, né? Então, e aí eu acho que a ideia agora é a gente fazer umas rodas de conversa sobre isso. A gente deve estar saindo aí pelas próximas semanas,
para que a gente possa pensar exatamente isso, assim, né? Como é que a gente está aí reinventando as práticas psicológicas nesses espaços com uma população que também, às vezes, estava alheia do acesso às tecnologias da informação, né? Então, também como é que a gente cuida de uma forma remota, enfim, mas se as pessoas também não tinham esse acesso, né? Eu ia justamente instigar sobre a importância dessa metodologia dos grupos, né? Que vocês estão trabalhando na pesquisa, entende? Isso, e aí eu acho que metodologia? para falar um pouco dessa questão da metodologia dos grupos, eu acho que cabe dizer assim que a gente agora está nesse momento da pesquisa sobre as unidades de acolhimento, que a gente está fazendo um mapeamento, né? E ela vai ser uma pesquisa que ela vai envolver a realização de 6 grupos, né? Contar um pouco para que também as pessoas que trabalham em unidades de acolhimento da assistência social, não sei se todo mundo sabe o que é uma unidade de acolhimento, mas são os abrigos, os albergues, né? As repúblicas. A gente vai trabalhar por população, então, né? Espaços que atendem crianças e adolescentes, né? Então, porque justamente a ideia é que a gente possa trabalhar as especificidades de um atendimento fazendo a conversa entre os múltiplos serviços, né? Então, por isso, essa importância da ferramenta da conversa em grupo, né? Certo, excelente, o grupo de discussão, né? Bom, como o Rodrigo está mais também envolvido nessa parte metodológica da pesquisa, eu ia perguntar assim, uma coisa bastante técnica, assim, de que resultados parciais, qual o estado da arte, assim, né, da pesquisa nesse momento, né, para a gente já ir adiantando um pouco do que está por vir aí para o pessoal, né? Então, a gente agora ainda não começou os grupos, né? A gente está ainda no processo de mapeamento dos profissionais, porque o que aconteceu foi que a gente também teve que reinventar a metodologia, então a gente não pôde começar os grupos, porque a metodologia que a gente tinha ela era presencial. Grupo, né? Na pandemia. Então, agora, é isso, assim, a gente vai abrir uma sala, vai conversar, como é que essa coisa vai acontecer, né? Sim. Então, nesse sentido, a gente vai ter agora nas próximas semanas também um treinamento, né? Aquilo que eu falava antes, que a gente tem esses momentos de treinamento de toda a rede, então que a gente vai discutir como é que faz pesquisa aí na pandemia, né? Mas quem está inseridos em espaços de acolhimento institucional pode saber que a gente está ligando, está entrando em contato, então nos escrevam, nos digam, estou aqui, trabalho com isso, porque, o Rodrigo dizendo que está por ali. É verdade. Porque são esses os profissionais que a gente está querendo chamar agora para o momento da pesquisa. Então, a gente está nessa fase ainda do mapeamento, né? E depois, então, é que vai ter o momento de fazer a reunião pelos grupos por segmentos. Então, vai ter um para a população idosa, um para a população em situação de rua, crianças e adolescentes. Então, a gente vai... Mulheres e famílias, né? Os abrigos voltados também para mulheres vítimas de violência. Abrigos voltados para a população que é vítima de situações de emergências e desastres também. Né? Interessante. Então, a gente vai trabalhar com esses segmentos populacionais com os psicólogos que trabalham aí dentro dos abrigos. E aqui no Rio Grande do Sul também a gente vai trabalhar dentro do âmbito ainda dos efeitos da pesquisa da RAPS. Então, a gente vai começar fazendo essa roda de conversa sobre a pandemia, falando um pouco do que está por vir, assim, né? Vai rolar também uma roda de conversa sobre o atendimento de crianças e adolescentes, né, em saúde mental, porque essa também foi uma demanda que nos colocaram. E sobre as situações de crise, que eu acho que é sempre um tema bastante sensível, assim, né, dentro dos RAPs, como que faz atenção à crise. Então, essas foram algumas demandas que surgiram e a ideia é fazer nesse formato sempre assim, né, de roda de conversa, entendendo que o conhecimento ele é produzido pelos profissionais na ponta e que o nosso trabalho ele é muito de ser a ferramenta a tradução, de difundir, assim, né, de multiplicar, fazer chegar. Isso mesmo. Carol, o que tu acha a gente chamar então o Rodrigo rapidinho para ele dar um oi pro pessoal isso aí. e fazer o convite aos profissionais, que eu acho que ele pode vir convidar os profissionais, acho que ele já pode ir preparando essa fala aí, que tem um convite especial, certo?
Beijo, Carol. Então tá, Valeu. Eu vou beijão, chamar tchau, ele. tchau. Sai aí que eu chamo ele. Ah, Rodrigo, cadê você? Achei. Enviar solicitação. Vamos lá. Sinal do Rodrigo tem que estar bom agora, nesses 5 minutos que nos faltam. Vamos lá, Rodrigo. Agora é Aí. tudo contigo. Já foste E aí, Zé? apresentado e já tens uma questão final assim para apresentar para o pessoal. Se quiser dar uma palavrinha sobre a tua atuação rapidinho, temos que Tá trabalhar bom. em exatamente 5 É minutos e 20 segundos. uma pena que eu tô sendo sacaneado aqui pela internet. Tá. Mas fala desse convite Ó, que tu mais quer uma fazer aos vez. profissionais. Eu acho que vale a pena tu esmiuçar isso, certo? Vai lá. Ah, acho que não vai ser hoje, hein, Zé? Não, tá tranquilo. A gente está te escutando. Vai lá. Opa, trancou. Trancou de novo. Ai, não. Ó, tem aluno entrando aqui. Legal. Saudades dos meus alunos. Eu estou afastado do pós-doutorado. Ah, caiu. Vamos lá. Mais uma última tentativa. Rodrigo. Interessante que ele fica um pouquinho e aí parece que, né, não, não sustenta o sinal, né? Tá, Carol, vamos lá. 4 minutos ainda, Carol. Ah, ela recusou. Tá, vamos lá. Aluna da URI de Santo Ângelo. Bom, pessoal, eu acho que, né, a gente pode também ir se despedindo, a gente está com uma audiência super boa, enfim. Ah, tá. Então a Carol, vai lá. Carol, temos mais 3 minutinhos, Carol. São ossos do ofício. Deixa eu agora tem que te achar. Aqui. Achei. Tá. O Pois é. Rodrigo está dizendo que, infelizmente, quando ele conecta, ele cai. Ele só dá o ar da graça e cai. Mas vamos lá. Então, vamos falar sobre esse convite aos profissionais, então, Carol. Temos exatamente 2 minutos e meio ainda para isso. Então, gente, a gente agora está em trabalho remoto, né? Então, eminentemente trabalhando por e-mail. Então, vocês podem entrar em contato conosco pelo crepop@crprs.org.br. Também podem mandar e-mail para o e-mail geral do Conselho, que é o crprs@crprs.org.br. Faz lá com os cuidados do Crepop, que chega na gente também, sem problema nenhum, né? Então, tem o Rodrigo, que está na assessoria técnica do Crepop nesse momento, tem eu, que estou como conselheira de referência, tem a Rafa também, que embora esteja mais agora fazendo o acompanhamento das comissões, mas que nunca deixa de ser também, né, uma parceira de trabalho nossa aí.
que vocês também podem estar procurando. Então, a ideia nesse momento é que nos procurem os profissionais que estão trabalhando dentro das unidades de acolhimento, mas outros profissionais que estejam no âmbito das políticas públicas, que também estejam precisando aí conversar, discutir, né, pedir processos de orientação, né? Claro que tem o grupo de orientação do Conselho, mas se quiser discutir alguma questão específica que tenha a ver com a construção da política pública, né? Então a gente também está aí à disposição para isso. E entrem lá, conheçam o nosso trabalho também pelo site do Conselho, que agora tem uma parte inteira especial do CREPOP, com várias produções nossas, regionais, nacionais, né? Então deixo aí o convite para vocês também passearem por ali. Ele também tem os nossos e-mails, telefone, tem tudo lá. Beleza, Carol. Olha só, aproveitar esses 30 segundos finais para dizer para o pessoal que essa live ela vai ficar gravada no nosso canal do Instagram, do IGTV, tá? Então, quem não teve a oportunidade de assisti-la, né, vai poder acessar lá, assim como todas as outras lives que nós fizemos no nosso programa CRP Convida. E já fica o convite para os próximos aí,